Irmãos, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Novamente estou aqui fazendo um vídeo e agradecendo a Deus pela oportunidade que me dá e pela força que me dá. Pois neste momento, irmãos, nós já estamos a 1h28 da madrugada. Esse foi o tempo que eu encontrei para estar fazendo a vontade de Deus, pois eu passei o dia fazendo a minha vontade, trabalhando para me sustentar e sustentar a minha família pelas santas e benditas misericórdias de Deus. Eu passei o dia fazendo as coisas para mim e para minha casa. Agora estou fazendo para Deus. É assim que deveríamos fazer. Tirar nossos momentos para nós e também tirar um momento para Deus, tá bom, irmãos? E hoje aprove ao Senhor me dar uma palavra que fala sobre o poder do louvor. Eita glória! Mas eu serei breve, eu não me expandirei muito na palavra, eu quero no máximo chegar a 15 minutos. Por que eu faço isso, irmão? Nem toda vez dá, mas por que eu faço isso? Porque tem pessoas que não simpatizam muito com a palavra. Sabia que tem pessoas que não simpatizam muito com a palavra? E quando começam a ouvir a palavra, essas pessoas, elas, pela metade da palavra, até mesmo antes da metade, elas já desligam, já não ouvem mais o resto e perde uma chance grande de Deus falar com elas. Então, esses 15 minutos que eu me esforço para que dê, esse tempo de 15 minutos, é para que até essas pessoas que não simpatizam muito com a palavra de Deus venham a ouvir. Eu espero que esteja dando resultado essa estratégia em nome de Jesus Cristo. E a palavra que eu irei ler, a princípio, ela fica em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, a qual fala sobre o rei Saul. Este rei que foi abençoado por Deus para ser o primeiro rei de Israel, e de fato foi o primeiro rei de Israel. Mas o que acontece, irmãos, é que em uma determinada circunstância, esse homem ele foi desobediente a Deus. Pois eu não quero adentrar muito sobre o pecado de Saul, pois eu vou levar a palavra para um outro caminho, sobre o louvor. Então esse homem, da parte de Deus, adquiriu um demônio, um espírito maligno, que vinha atormentar a vida de Saul. Esse demônio atormentava, levando Saul à ira, porque através desse demônio várias vezes tentou matar Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Isso é uma outra pregação. Mas vamos lá, isso aqui também é o começo da vida de Davi em relação ao rei Saul, se aproximando de Saul. E vamos à palavra, irmãos. E no versículo 14 a palavra diz assim: porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o espírito maligno da parte de Deus o atormentou. Na verdade, atormentava Saul, levando ira, levando agonia, levando desespero, levando uma inquietação espiritual. E não tinha quem controlasse esse demônio, não tinha quem parasse esse demônio na vida de Saul. E a palavra diz no versículo 15: e os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno da parte de Deus te atormenta, Saul. E agora, irmãos? Como fazer para isso sanar? E no versículo 16 diz assim: que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E acontecerá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão e tu ficarás bem. Os homens de Saul já começaram a entender que era necessário resolver esse problema. Era necessário fazer algo para que isso viesse a ser resolvido.
E eles já ficaram sabendo que tinha um homem de Deus chamado Davi, filho de Jessé. E eles disseram: procura um homem que seja um hábil tocador de harpa. Aí nós começamos a falar dos cantores e cantoras da casa de Deus. Mas quando falamos cantores, já é os dois. Aqueles que louvam na casa do Senhor. Mas eles disseram: procuremos um homem que seja um hábil tocador de harpa. Procuremos um homem que seja um hábil cantor, um hábil baterista, um hábil guitarrista, um hábil, como é que chama, irmãos? Que toca instrumentos de percussão, mas que seja um hábil. Ele tem que ser hábil. Ele tem que ser um exímio tocador. Ele tem que ser uma pessoa que manja. Ele tem que ser uma pessoa instruída. Ele tem que ser um mestre na arte de cantar. Quando a palavra diz que ele tem que ser um hábil tocador de harpa, logo o Senhor nos incentiva ou nos impulsiona a dizer que ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom naquilo que ele faz. Ele tem que ser um homem ou uma mulher que esteja dedicado para isso. E eu vou logo te dizendo, se tu sente, se tu acha que tu és um instrumento na mão de Deus para louvar, para tocar qualquer instrumento na igreja, você tem que ser hábil. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Se você entende que você está apto, se você tem uma tendência, se você é tendencioso a tocar um instrumento com facilidade, a cantar com facilidade, deixa eu te dizer, é o Senhor que está te levantando para essa obra. E isso é de grande valia numa igreja, em todas as igrejas. Um cantor é um instrumento de guerra na mão de Deus. Olha o que a palavra diz mais. Eita glória, começou. Eita, já estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eita glória. E isto é sério, isto é verdade que eu digo. E a palavra diz: e acontecerá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, Saul, que ele estiver te dominando, sobre ti te dominando, Saul, este homem, ele tocará com a sua mão. Quando diz tocará com sua mão, entendemos que é um homem que mantém a prática. É um homem que está praticando aquele instrumento que Deus deu para ele. Que no caso de Davi era a harpa. E no teu caso que canta é a voz. É praticando, praticando, praticando. Para que Deus te use naquele momento devido, naquele momento necessário. Você não só pode pegar o microfone e cantar qualquer coisa. Você não pode só passar a semana inteirinha nas suas ocupações mundanas e chegar de domingo, pegar o microfone e cantar. Você tem que ser um homem ou uma mulher que toca bem, ou que canta bem. E para ser desse jeito, irmãos, como ele fala, ele tocará com a sua mão. E para ser desse jeito você tem que praticar, praticar, praticar. E não ser aquele cantor evangélico, ou aquela cantora evangélica, que quando chega no meio do louvor que o pastor te chamou, tu começa a tremer. Você não pode ser aquele cantor ou cantora que quando o pastor te chama em cima, lá no púlpito, você começa a esquecer todo o louvor. Você tem que passar confiança para todos aqueles que te ouvem. Oh, glória a Deus. E para que você passe confiança para eles, você primeiramente tem que passar confiança para você. Olha só. Se você não tem essa confiança, como poderás tu passar confiança para os que te ouvem? Pois através do louvor, Deus nos mostra que Davi arrebentou com aquele demônio.
que Davi expulsou aquele demônio. Ei, se o Senhor te chamou para louvar, não te preocupa com o que vão falar de ti, mas pratique. Não te preocupa se vão apontar o dedo para ti, mas pratique. A palavra de Deus vem nos dizer que as coisas de Deus é feita com ordem e decência. Você apenas não pode dizer assim, deixa o Espírito Santo me levar. É isso também, mas não só apenas isso. Você tem que praticar aquilo que você acha que Deus te deu. Você tem que praticar, você tem que tirar momentos para isso. Você tem que ser um homem ou uma mulher dedicado nas coisas de Deus. Entenda bem de onde Deus tirou Davi. Davi era um apacentador de ovelhas, vivia no campo. E olha só o que a palavra vai te falar mais embaixo, continuando. E Saul disse a seus servos, providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo, traz para mim. Olha só o que Saul disse, um homem que possa tocar bem. Isso significa, irmãos, que você tem que ter tempo para as coisas de Deus. Você precisa obrigatoriamente, esta palavra é para quem é crente. É para você em específico, para você que canta na igreja, para você que utiliza de instrumentos para louvar a Deus na igreja. Você tem que ter momentos, porque Saul diz, um homem que possa tocar bem. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, você não pode ser apenas um cantor qualquer. Você tem que praticar. Mas não só isso, você também tem que ter uma vida com Deus. E olha só o que a palavra diz no versículo 21, 18. Então respondeu um dos servos e disse, eis que vi um filho de Jessé, o belemita de Belém, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Olha a palavra-chave, eita glória, recebe. O Senhor tem que estar contigo. Para que o Senhor esteja contigo. Eita glória, chega o Espírito Santo aqui tremendo, irmãos. Eita, aleluia. Eita glória. E o Senhor tem que estar com ele. Quem era este homem? Davi, que apenas tocava a harpa. Era o homem que praticava as músicas do Senhor. Era tão forte o Senhor na vida de Davi. Era tão forte a presença de Deus em Davi, que Davi tocava a harpa e aquele demônio não tinha chance. Ei, se o Senhor te levantou para ser um cantor da casa dele, se o Senhor te levantou para ser uma cantora na casa dele, você obrigatoriamente tem que ter tempo com Deus, pois a palavra nos confirma, e o Senhor está com ele, e diz mais, ele é um homem de guerra. Davi era um homem de guerra, e a palavra diz mais, que ele era um homem forte e valente. Tudo por conta de Davi? Não, é o que Deus operava na vida de Davi. Por conta de quê? Da integridade de Davi para com Deus, pela confiança de Davi em Deus. Você não conseguirá sozinho, tem que ser Jesus na tua vida, tem que ser Jesus na tua vida, que te tornará hábil, mas também tem que ter o esforço da tua parte. Tem que ter o esforço da tua parte. É um trabalho em conjunto. A palavra diz que Davi era um homem de guerra. Olha só, os teus louvores, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, se você não sabia disso, o teu louvor é uma arma de guerra. Eita glória. O teu louvor, o louvor de Deus na tua vida, destrona Satanás. O teu louvor, o louvor de Deus na tua vida, cura feridas. Eita glórias. E não só feridas físicas. Eita glória, Jesus. Como é maravilhoso te sentir, Espírito Santo de Deus. O teu louvor, ele cura feridas na alma. Ele cura vazios no coração.
O teu louvor, o louvor que Deus te dá, ele restaura vidas. Ele traz almas para a presença de Deus. Ele liberta cativos. Isso tudo no espiritual, estou te dizendo. Olha só o poderio do louvor que Deus te dá. Olha só, e eis que vi o filho de Jessé, o belemita, que é hábil tocador, que tem habilidade, aquele homem toca bem, e diz mais, e é um homem forte e valente, porque era um homem de Deus. Quando diz forte e valente, o Senhor está falando contigo essa noite, te dizendo, ei, não tenha medo. Quando você subir no púlpito, não trema. E mesmo se tremer, não peça arrego. Não dê um passo para trás. Continue. Seja valente. Se tu eras valente no mundo, quanto mais na presença de Deus. Aquele que não perde batalhas. Aquele que nunca desistiu de ti. Ele é contigo no teu louvor. Ele é contigo. Seja forte, seja valente. Diz, mas era um homem de guerra. Você é uma mulher de guerra. A partir do momento que você se levanta para cantar, você está dizendo, ei, Satanás, eu sou contra ti e vou louvar cheio da unção ou cheia da unção de Deus para te destronar desses corações, para quebrar algemas, para desfazer laços, para tirar vazio dos corações. Jesus te levantou para cantar, então cante, mas cante cheia da unção, cheia da coragem, cheia da fé. Olha só o que a palavra diz mais no versículo 21. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira. Davi amou Saul, Saul amou Davi, e ele se tornou seu escudeiro, ou braço direito de Davi, digamos assim. E Saul enviou a Jessé dizendo, permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim. Ou em outras palavras, Saul disse, ei Jessé, eu quero que teu filho vá viver comigo lá no meu palácio. Olha só. Tu acha que Deus te trouxe ao convertimento à toa? Ei, o Senhor quer te levar para lugares maiores. Por conta de que Davi entrou no palácio? Por conta do louvor. Por conta do poder que o louvor saía da boca de Davi. O Senhor, Ele quer te usar através do louvor para curar pessoas, para tratar almas, para trazer pessoas para Deus. E você está se acanhando, você está se sentindo ofendida por causa de uma palavra que lançaram contra ti. Ei, o inimigo trabalha de várias maneiras, ou até mesmo nem o inimigo. Tem situações que Deus está usando pessoas, dizendo assim, ainda não dá para ti, parece que tu não passa muita confiança. Ali, irmãos, nós temos que entender que também é Deus usando aquela pessoa, te encorajando a mais. Não volte. Não desanime quando alguém disser que você precisa melhorar. Não desanime. De repente é Deus usando aquela pessoa para dizer assim, ei, eu quero te usar, mas tu precisa melhorar. A palavra diz que Davi aqui, ele era hábil, que Davi, ele tocava com a sua mão e tudo ficaria bem. Olha só, é habilidade, responsabilidade espiritual que Deus está te dando. Você não pode cantar de qualquer maneira. Se dedique às coisas de Deus para que Deus possa te usar. Deus quer te usar através do louvor. Tem que ser um homem que toca bem, que esse tocar bem é ter habilidade, é dar continuidade naquilo que você começou, é tirar tempo para fazer a obra de Deus através do louvor. É o Senhor está com ele, a palavra diz, o Senhor é contigo, Ele vai te encorajar, Ele vai te instruir, mas Ele precisa ver em você vontade de querer fazer. Não se sinta oprimido ou entristecido por conta de algumas palavras negativas. As palavras negativas, elas nos dão poder para subir nelas através das dificuldades que elas tentam vir sobre nós. Você tem que fazer das palavras negativas, irmãos, escada para você subir cada vez mais. Eu preciso aprender mais, eu preciso perder o medo, eu preciso praticar mais para que Deus te use. O Senhor quer te usar através do louvor. Olha que a palavra diz mais. No versículo 23, e acontecia que quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão.
Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Olha só, irmãos, o louvor que Davi tocava na sua harpa libertava Saul, tirava a opressão que estava no coração de Saul. Irmãos, o louvor ele tem um poder muito grande. Como você está cantando na sua igreja? Como você está fazendo na sua igreja? Você se consagra? Você apenas chega e canta, não tira um momento para Deus? Ei, se você está apto a cantar, deixa eu te dizer uma coisa, você que tem que estar preparado. Olha, para finalizar, olha que a palavra fala aqui em Mateus capítulo 17, versículo 19. Os discípulos, só para você entender melhor, os discípulos de Deus, irmãos, de Jesus, na verdade, eles foram expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiram. Olha só o que a palavra diz. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Mas o que essa palavra tem, pregador, conta a outra que você acabou de ler? Vai entendendo. Vai pegando. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque, na verdade, eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de semente de mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Você tem que cantar, tem que louvar com fé, crendo que Deus vai tirar cativos no cativeiro, entendendo que Deus, irmãos, Ele vai libertar almas através do teu louvor, entendendo, irmãos, que Deus é contigo e que através do louvor que você cantar, Deus vai operar milagres. É por isso que não só louvar, mas tem que ter fé que Deus vai te usar através do louvor. Tenha fé em nome de Jesus Cristo. E a palavra diz mais: mas essa espécie de Jesus não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu costumo dizer, irmãos, que poucas são as batalhas que vencemos só na oração. Isso é tanto para quem prega como para quem louva. Mas em específico, nesta noite eu estou falando para você que louva. O que é para um é para outro. A palavra fala, volta a falar, mas essa espécie de Jesus não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu te pergunto, como tu está indo apresentar o teu louvor a Deus? Como tu estás louvando a Deus? Apenas dizendo: Senhor, me usa no louvor, lá na igreja, hoje. Me usa no louvor, Senhor. Se você está fazendo apenas isso, irmãos, está longe do que Deus quer. É por conta disso, de pessoas que não têm responsabilidade com aquilo que Deus entregou, que muitas almas não são libertas, não são tratadas, não são curadas, não são renovadas, não têm reconciliação com Deus, não aceitam Jesus, porque louvam de qualquer jeito, e assim pronto, e pensa que Deus vai trabalhar desse jeito. Não, irmãos. Jesus falou para os discípulos: essa espécie não se expulsa só com oração. Haverá batalhas que tem que ser com oração e jejum. Você, irmão ou irmã, que louva a Deus, que é a cantora da tua igreja, que é a cantora, deixa eu te dizer, você também tem que ter vida de oração. Você também tem que ter vida de jejum. Todo crente tem que jejuar. Todo crente tem que jejuar. De novo, todo crente tem que jejuar. Crente não é só o que prega, crente também é o que louva. E através do teu louvor, você cheio da oração, você cheio do jejum, eu duvido se você não tirará cativos do cativeiro, se você não libertará almas para Jesus, se você não tirará vazio do coração de pessoas que estão vazias, entristecidas, cabisbaixas, moribundas. Eu duvido, pois eu bem sei a quem tenho servido. E o teu louvor cheio do jejum, filha, cheio da oração, uma vida com Deus plena. Deixa eu te dizer, Deus vai te usar grandemente no louvor. Não creia no homem, creia em Jesus, pois Ele tem algo maior na tua vida. Não pense que você só vai chegar e cantar, não. Tá bom? Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum. E continue praticando como foi pregado aqui.
Fique com esta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E todo espírito que quer causar vergonha nos meus irmãos que cantam, todo espírito maligno que quer lançar nervosismo nos irmãos que cantam, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo na tua vida. Eu repreendo pelo sangue de Jesus na tua vida. Deus, enche de coragem, enche de intrepidez, enche com a tua unção, Jesus Cristo, pois a tua casa precisa de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eita glória, eita aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.